Que diacho é esquizofrenia? Oi? Você tá mesmo querendo dizer que não é importante? Eu não vou usar a palavra que veio na minha cabeça para eu não ser ofensiva. Por que gato sofre tanto preconceito? Aí você coloca no mesmo grupo animais que não só têm acesso ao solo, como também caçam roedores. Relação espúria. O que diacho é esse nome esquisito? A forma como a pessoa se veste, pra gente já disse gateiro. Volta da metade dos pacientes que estavam internados nesses centros psiquiátricos, eles estavam contaminados com tênia. Saiba que você não morre de raiva, a doença é por causa dessas políticas voltadas aos animais. Então, explicaram assim como uma criança está escrevendo a primeira redação dela. Eu, infelizmente, tenho que ler muita besteira. Tem um título sensacionalista, atrai as pessoas e faz com que elas cliquem. Impossível a gente não clicar. A matéria saiu do ar. Oi, meu nome é Cecília Carreiro e esse é o Meu Cachorro e Eu. Tava eu de férias, né? Aproveitando, imaginei que eu tivesse de férias, mas aí as notícias correm. E na semana passada, todo mundo deve ter visto essa matéria de relacionando esquizofrenia e culpando os gatos. Ai, a resposta é bem rápida, a resposta é não. Mas enfim, vamos entender melhor e hoje a gente vai analisar esse artigo, né? E hoje a gente vai falar sobre alguns pontos. A gente não vai fazer uma análise ponto a ponto do artigo como a gente fez da outra vez. Tomem água. Mas a gente vai entender alguns conceitos da ciência e a gente vai parar para pensar quando a gente está lendo um artigo que alguns detalhes fazem toda a diferença. Quando eu fiquei sabendo, eu fui correndo para o site para tentar acessar a matéria e entender, né? Porque afinal de contas, para poder fazer esse vídeo, eu infelizmente tenho que ler muita besteira, muita coisa, mas enfim, eu escolhi, eu faço. E depois eu descobri que não dava mais para acessar a matéria pelo simples fato que denunciaram tanto que acabou caindo a matéria. A primeira matéria é do dia 12 de dezembro. Esquizofrenia, ter um gato dobra o risco de desenvolver a condição, descobrem pesquisadores, entenda. Isso é uma afirmação, não é uma dúvida, não existe espaço nessa frase para dúvida, para questionamento. Eu não sou jornalista, mas meu pai era comunicador, então eu entendo algumas coisas. E sim, eu entendo que o jornal precisa ser vendido. Hoje em dia não tem mais o jornal físico, né? Se tem também é muito pouco. Então, a necessidade de vender, a disputa ficou muito maior. E as pessoas precisam clicar. Então, eu não vou entrar no mérito de ética, de jornalismo, mas enfim, as pessoas, eu sei que elas precisam pagar as contas, e aí tem um título sensacionalista, atrai as pessoas e faz com que elas cliquem. Impossível a gente não clicar. Pessoas como eu, que trabalham com divulgação científica, ou curiosos, não tem como a gente falar, não assiste, não lê. Quando a gente tem embasamento, quando vocês estão seguindo influenciadores, né, que explicam por que aquela matéria, aquele post é puramente sensacionalista e desinformando, então é importante a gente denunciar, porque é impossível não clicar. Vai ter uma quantidade muito grande de gente clicando mesmo. E aí eu não consegui ver porque tantas pessoas denunciaram, né? Inclusive os conselhos regionais de medicina veterinária se pronunciaram, né? E a matéria saiu do ar. E aí, 2 dias depois, né? Que maravilha! A gente acha que eles vão... Deixa eu só mudar aqui. A gente acha que eles vão se retratar e aí 2 dias depois saiu a matéria no mesmo jornal e
a matéria, de novo, o título era sensacionalista, gatos e risco de esquizofrenia, psiquiatras explicam relação apontada em estudo, e de novo, é sensacionalista, e aí você imagina, tá, é sensacionalista, precisa dar clique, eles precisam pagar as contas do mês, certo? Entendemos isso, mas a gente imagina que a matéria vai explicar, né? Finalmente vai explicar. Finalmente vai chamar um médico veterinário, né? Diz a lenda que gato é a especialidade de médico veterinário. A gente na faculdade, a gente aprende bastante sobre zoonose, é meio óbvio, né? A grande preocupação do público em geral em relação aos animais de companhia, selvagem, enfim, é o risco de zoonose. Então, para quem acha que é um gasto do governo, um desperdício de dinheiro, saiba que você não morre de raiva, a doença é por causa dessas políticas voltadas aos animais. Então, não é desperdício de dinheiro o governo destinar verba para cuidar dos animais. Então, a gente entende bastante de epidemiologia e mais especificamente voltada à zoonose. E não chamaram nenhum veterinário para explicar qual que é essa relação que o artigo tentou estabelecer. O escritor, o jornalista, ele leu, então não foi um problema de interpretação, né, um problema a menos, mas de fato continuou sendo um desserviço. Deveria ter explicado qual que seria a possível correlação, mas uma relação um tanto distante, e deveria ter explicado como evitar de fato. E isso fica tudo muito superficial, então o sentido da matéria não tem. Eu sinceramente me dá a impressão de que eles só fizeram essa nova matéria para continuar tendo os cliques, né? Porque o outro caiu, então eles precisavam que as pessoas continuassem clicando, porque não houve nenhum avanço significativo de informar, que é o papel do jornalismo, né? Então, olha só, eu depois de muita procura, eu consegui achar, não era um texto fácil, algumas pessoas elas colocaram errado o artigo, porque quando você digita, né, que nem a gente viu, pode sim pesquisar no Google Escola, sem problema nenhum, mas quando a gente digita, a primeira que aparece é um outro artigo da Arábia Saudita, que esse artigo também cita, e aí foi meio difícil, mas graças à minha amiga Ana, obrigada, nossa colega, ela está lá na Inglaterra, agora ela trabalha com gatinhos. Antes, acho que o doutorado dela estava muito relacionado a cães, mas pets, né? Já a gente vai falar no final sobre o doutorado dela, bem interessante, e que presta um serviço muito mais relevante do que essa matéria ou mesmo o artigo científico. Vendo aí, foi publicado na Schizophrenia Bulletin, eu sei lá como é que fala isso, desculpa. Posse de gato e desordens típicas relacionadas à esquizofrenia e experiências tipo psicoides, uma revisão sistemática e uma meta-análise. Bom, vamos lá. Eu li o artigo. É um artigo fácil de ler porque ele é extremamente pequeno. Se eu não estiver enganado, é 1 ou 2 parágrafos a introdução, e se no título está dizendo que tem uma revisão sistemática, já está errado por aí, tá? Não pode ser tão curto, uma revisão de literatura, ela ser tão curta. E como eles estão falando de gato e esquizofrenia, e existe um ponto em comum, um potencial ponto em comum, eles deveriam ter pelo menos explicado melhor o que é esquizofrenia, esses subtipos, né, que estão no título, o que o gato tem a ver, né, aquela expressão em bom nordestinês, né, o que o
furículo tem a ver com a calça, né? Porque fica completamente aleatório. Para quem não sabe que tem talvez alguma coisa entre os dois aí. E meta-análise, para vocês entenderem o que é de uma maneira bem geral. A meta-análise é quando existem vários artigos já publicados, eles fizeram experimentos, e aí, obviamente, que cada artigo tem um procedimento, um protocolo diferente. Então, não dá para simplesmente a gente juntar tudo e fazer uma sopa e tirar algum resultado decente. Então, precisa, primeiro, ter uma pergunta muito clara, lembra que eu falei no outro vídeo, ciência, a pergunta tem que ser muito clara, muito específica. A princípio, eles têm uma pergunta específica, tá? É válido. Mas eles filtraram, eles acharam vários artigos e depois foi reduzindo até aqueles que se encaixavam nessa pergunta. É assim que é feito mesmo. Então, eles acharam 1000 e tralalá e no final ficaram com 17 artigos. Certo. Além disso, precisa de uma estatística específica. Então, beleza, até aqui tudo normal. Então, quem se surpreendeu com os números que foram reduzindo muito, né, nos artigos, a princípio, é assim que é feita meta-análise mesmo. Daí, antes da gente entrar no artigo de fato, vamos entender, né? Então, o que é esquizofrenia? O que o gato tem a ver com essa história? E, bom, começar a pensar se faz sentido. E principalmente essa afirmação. Então, tanto o título da matéria quanto do artigo foram extremamente taxativos, foram afirmações. Quando, na verdade, quem leu tanto a matéria quanto o artigo sabem que eles chegaram à conclusão exatamente oposta. Então, o que eles se propuseram no título de revisão na escrita não tem revisão. O que eles se propuseram de correlação de gato e esquizofrenia, tipos de transtornos esquizoides, também não se propuseram e explicaram assim como uma criança está escrevendo a primeira redação dela. A casa é bonita, a casa tem 3 quartos. Tipo, ponto, vamos para a conclusão. Que diacho é esquizofrenia? Esquizofrenia, então vamos ler aí. É uma perturbação mental caracterizada por episódios contínuos ou recorrentes de psicose. Assim, de uma maneira bem sucinta. É um transtorno, é um distúrbio neurológico do circuito dopaminérgico. A dopamina, ela, de via geral, ela acaba sendo, em muitas áreas do cérebro, não é tão simples assim, mas em muitas áreas do cérebro, principalmente dependendo do receptor, ele, na maior parte, acaba tendo uma função excitatória. Então, quando tem muita dopamina, ou quando tem algum distúrbio na recaptação ou nos receptores da dopamina, o cérebro acaba ficando muito ligado. E em áreas específicas, né, do cérebro, eles acabam afetando a percepção do mundo. Então, quando o paciente diz que ele está vendo um elefante rosa de bolinhas azuis voando, sim, ele está vendo, não tem o que se questionar. Então, a gente precisa, inclusive, melhorou muito o tratamento desses pacientes no momento em que se aceitou. Ele está vendo, então não tem o que dizer não existe, porque para ele isso é uma realidade. Muitos têm distúrbios auditivos também, então eles ouvem vozes, eles literalmente... Sabe quando você acha que o telefone tocou? Pois é, isso é um grão de areia na realidade de uma pessoa que tem esquizofrenia. Ela realmente ouviu aquele som, aquela voz, enfim, qualquer som que seja característico para ela. Outra característica é que a esquizofrenia, ela tem um componente genético muito importante. Então você não pega esquizofrenia, não tem como você pegar esquizofrenia. Você tem um componente genético muito forte aí, e aí existem, claro, ao longo da vida, alguns
fatores que podem desencadear a primeira crise e as próximas crises. A primeira crise, ela normalmente, assim, quando o paciente de fato precisa ir para um psiquiatra, para um hospital, ela é por volta aí dos 20, 25 e tem uma incidência muito grande em homens, mas mulheres também podem ter. Então, acredita-se que tem um componente hormonal. Então, vem a adolescência com as mudanças hormonais, né? Esses hormônios, os hormônios sexuais, eles têm interferência nos receptores dopaminérgicos do cérebro. Eles competem por alguns receptores, então interferem na ação da dopamina no próprio cérebro. E aí, depois que acontece a adolescência, então essa influência dos hormônios, no final da adolescência, começo da fase adulta, é quando os quadros mais que precisam de um suporte hospitalar, que precisa de medicamento, eles começam a acontecer. Ou seja, é progressivo, não é de uma hora para outra. Então, esse paciente, esse indivíduo, ele principalmente no começo da adolescência, ele já começa a apresentar de maneira mais evidente algumas características que indicam que talvez ele tenha alguma alteração neurológica. Na infância é um pouco mais difícil de reconhecer isso, porque a criança ela tem a predominância da fantasia, da ilusão. Então, uma criança quando começa a falar sobre as fantasias, sobre os amiguinhos imaginários que ela está vendo, isso a gente considera como absolutamente normal. Mas aí quando chega na adolescência, essa imaginação, ela começa a diminuir um pouco, ela tem um papel menos presente na vida da gente, sempre vai ter, mas diminui. E aí sim, quando a pessoa, o adolescente, ele começa a falar de certas experiências de bom, mas só você está ouvindo isso, ou só você está vendo isso, e aí normalmente não é assim que é falado, né? Então tem um problema social também associado, porque aí começa a taxar de louco, então essa pessoa começa a se sentir muito diferente, porque se só ela tá vendo aquilo e ninguém mais tá vendo, e ela começa a ser taxada de louca, de esquisita, ela começa também, por esse fator social, a se retrair, a ficar excluída socialmente. Talvez, muito talvez, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso lá no final, esse padrão comportamental, social, ele tenha influência, algum nível de influência, não é a única, é algum nível de influência na escolha do padrão, nas preferências que as pessoas têm. Então, você quer ter bicho de estimação ou não? Isso pode determinar. Tá, mas bicho de estimação existem vários. Existe cachorro, que é o mais clichê, o mais comum, mas por que escolher o gato? Então, quando a gente começa na veterinária, isso é bem padrão, é super fácil de você identificar um gateiro logo no primeiro semestre. Um gateiro, uma pessoa que gosta de cachorro, uma pessoa que nitidamente gosta de cavalo, que prefere cavalo, né? Quando eu digo gostar, é preferir. Uma que é mais de animais silvestres, por exemplo. Então, o comportamento, até a forma como a pessoa se veste, pra gente já diz se é gateiro ou se é cachorreiro, enfim. É óbvio que isso não é tão fechado assim, porque as nossas escolhas, como eu falei num post anterior no Instagram, ela tem uma primeira parte biológica, é como o seu corpo recebe aquela informação, como que ele processa. Então, se você não consegue digerir gordura, você não vai gostar de comer comida gordurosa. E isso não é uma experiência de vida. É o seu organismo que não consegue digerir muito bem e ele te informa. Olha, como que ele te informa? Você vai ficar muito cheio, você vai ficar desconfortável e aí você vai começar a fazer associações de forma inconsciente mesmo, que toda vez que você come uma comida gordurosa, você se sente empanzinado, cheio, desconfortável, com sono, com preguiça, e aí você começa a evitar.
E depois de um tempo, você pode, eu aprendi que comer muita gordura pode fazer mal, desenvolver alguma doença, então aí é que eu vou evitar mesmo. Então, são camadas que a gente vai adicionando que determinam as nossas escolhas, tá? Então, não é tão simples assim, mas sim, talvez uma pessoa que tenha a propensão genética a desenvolver esquizofrenia, por ela ser considerada diferente, e sempre de uma maneira negativa, né? Ela é esquisitinha, ela vê vozes, pode até acontecer mesmo sinestesia, mas ela tá sempre falando coisas muito esquisitas, pode ser que ela se exclua, e aí gato acaba sendo uma socialização para essa pessoa, porque cachorro, bem ou mal, a gente acaba convivendo mais com pessoas, que sejam outras pessoas que têm cachorro, outros responsáveis. Mas quando a gente tem cachorro, sem querer a gente acaba ficando mais social. Enquanto que uma pessoa que está reclusa, ela ter um gato, pode ser que ela prefira. Então aí seria uma possível correlação, mas não como causa, jamais como causa. Inclusive, a gente falou, né, que esse estudo é de meta-análise, eu expliquei para vocês, para a gente estudar casualidade, algo que cause e não só uma associação, isso é um estudo específico, tá? É um estudo específico. Então, a gente já entendeu um pouco, bem superficial, o objetivo não é a gente falar sobre esquizofrenia, né? Mas a gente já entendeu mais ou menos. Tá bom, vamos passar para o próximo tópico que a gente precisa entender. E o que o gato teria a ver com isso? Desconsiderando essa parte social de preferência por escolha de um pet, né? E aí, a esquizofrenia, ela, como gatilhos, então eu falei para vocês que vão acontecendo gatilhos e que acabam deflagrando a primeira crise lá por volta de 20, 25 anos, que aí, de fato, aquele indivíduo, ele busca ajuda, porque realmente está tudo fora do lugar na cabeça dele, no organismo dele. Como eu falei, né, pode ser hormonal, acredita-se, ainda não está muito claro qual que são as causas, né? A testosterona pode ter um papel importante, já que tem uma prevalência um pouco maior em homens do que em mulheres. Uso de drogas, então álcool, cigarro, mais álcool que eles estudam, né? Eu não sou uma especialista em esquizofrenia, então não vou debater muito sobre isso não, mas existem algumas substâncias que têm um papel mais de gatilho. Acredita-se que algumas drogas, no sentido mais legal da palavra, né, de legislação, mas outra substância, como outra substância qualquer, a maconha, algumas drogas sintéticas, cocaína. A cocaína é estimulante, então, inclusive, estimulantes são usados em alguns transtornos relacionados à dopamina, como o déficit de atenção. No caso da esquizofrenia, até onde eu sei, é o contrário, né? Não se usa estimulante. Para o tratamento, usa-se medicamentos que vão diminuir a atividade do circuito dopaminérgico, para não ficar tão estimulado. Mas, enfim, existe algumas substâncias que podem, sim, ser um gatilho, tá? E existem estudos bem clássicos de transtornos, aí de uma forma bem geral, transtornos mentais, psiquiátricos, associados a infecções. Em geral, os mais clássicos que são estudados são as infecções virais. Então, o mais clássico historicamente é sífilis, mas herpes também é bastante comum. E alguns parasitas. Então, o que se sabe, né, por exemplo, em alguns institutos, em Minas foi feita essa pesquisa, né, na época que chamava ainda de manicômio, e eles perceberam que
quase por volta da metade dos pacientes que estavam internados nesses centros psiquiátricos, eles estavam contaminados com tênia. Então, Minas tem uma cultura de comer carne de porco muito grande. A carne não é de uma procedência muito boa, não é cozinhado da forma adequada, e aí essa carne contaminada com os ovinhos, né, os oocistos da tênia, ela vai migrar até chegar no cérebro e leva a transtornos psiquiátricos graves. E existe, pelo que eu entendi da literatura, parece que é desde 95, desde os anos 90, enfim, existe há algumas décadas a hipótese de que um outro parasita neurotrófico, ou seja, que tem afinidade, ele se reproduz no tecido nervoso, ele também pode estar relacionado com, não necessariamente a causa o primeiro gatilho, mas a severidade dos sintomas, a necessidade de tomar medicamento, a necessidade de tomar mais medicamento. Talvez, isso ainda não está confirmado, bebam água, que esteja relacionado também com Toxoplasma gondii, um parasita que está relacionado a saneamento básico. Então, assim, você que tem condições, mora num local que tem esgoto, que tem água encanada, se você pega Toxoplasma gondii, existe uma chance muito grande de que você não esteja... Eu não vou usar a palavra que veio na minha cabeça para eu não ser ofensiva, mas você precisa lavar os seus alimentos com água de qualidade e você precisa cozinhar os seus alimentos. Ninguém come fezes de gato. Então, por favor, não diga que é o gato, porque nem é o gato que está passando para você. Agora, uma pessoa que ela não tem acesso a saneamento básico, ela não tem água de qualidade, ela não tem comida de qualidade, essa pessoa, aí sim, a gente não pode falar que ela é porca, enfim, que ela é irresponsável. Isso é um problema de saúde pública, é um problema do governo, certo? Então não tem nada a ver com o gato. Tudo que eu falei agora não tem nada a ver com o gato. E aí vocês estão vendo esse esqueminha do ciclo do Toxoplasma gondii. Então o que acontece, né? Eu também não vou entrar muito sobre termos de epidemiologia, enfim. Mas existe o hospedeiro definitivo para esses parasitas, né? E o hospedeiro intermediário. O gato, os felinos, eles são hospedeiros definitivos. O que isso significa? Isso significa que para a biologia do Toxoplasma gondii, ele precisa passar pelo sistema digestório dos felinos, ali ele vai seguir o ciclo dele e aí sim ele vai poder de novo ser eliminado pelas fezes e contaminar outros indivíduos, e ele nesses outros animais, nessas outras espécies, ele vai se alojar principalmente no músculo, e também ele pode se alojar no sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso central, o cérebro. Estima-se também que os gatos, a população felina, cerca de 10 a 15% são contaminados com Toxoplasma gondii. A maioria é assintomática, assim como a gente. Então é interessante que existem alguns estudos, por mais louco que possa parecer, um estudo clássico que a gente aprende na faculdade mesmo, gatos, é um estudo que foi feito exatamente sobre essa modificação comportamental por causa de uma contaminação por um parasita, o Toxoplasma gondii. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram ratinhos de laboratório e colocaram a urina do gato para esses ratinhos cheirarem. E quando o gato não era contaminado por Toxoplasma gondii, os ratos tinham a reação natural que todo rato tem em relação a predadores, em específico felinos, gatos. Eles tinham medo.
Então eles se afastavam. Enquanto que, quando esses ratos cheiravam a urina do gato contaminado com Toxoplasma gondii, eles perdiam o medo e se por aquele cheiro. Olha como que é louco, um parasita está modificando. Então, pensando nessa literatura, você pensa, bom, então é possível mesmo que o Toxoplasma gondii possa interferir no nosso comportamento relacionado a questões mais disfuncionais, como a esquizofrenia. Existem alguns estudos, aí eu não vou falar muito sobre atualizações, mas existem alguns estudos que pessoas que tendem a ter comportamentos mais extremos, como esportes radicais, essas pessoas elas teriam, entre aspas, teriam perdido esse medo da morte, né, medo de altura, medo de velocidade, exatamente por elas serem contaminadas por Toxoplasma gondii. Tudo isso são ainda possibilidades, precisam de mais estudos, mas existe um potencial mesmo. Mas, de novo, é pelo Toxoplasma gondii e não pelo gato. O gato não tem nada a ver com essa história. E aí eu estava falando para vocês de saneamento básico, de lavar os alimentos, de cozinhar corretamente, porque é isso que vai fazer a diferença. E aí a gente vai entender também que esse estudo tem um erro muito grande, porque quem já tiver alguma opinião, alguma ideia sobre isso, coloca aí nos comentários. Por que vocês acham que a situação econômica, o país ou a região onde essa pessoa vive faz com que tenha mais ou menos Toxoplasma gondii, seja infectada mais ou menos? Isso é um erro muito grande desse artigo. Falando de localidade, uma coisa também que eu preciso comentar aqui, é que, historicamente, evolutivamente, o ser humano na Austrália sempre causa muito desbalanço, para ser gentil aqui. Então, é histórico. O ser humano, quando chegou é evolutivo, né? O ser humano, quando chegou na Austrália, ele foi responsável por uma dizimação, uma morte em massa de animais que não ofereceram resistência, porque não conheciam o ser humano, e obviamente que isso impacta nas plantas, em outras formas de vida. Depois foram os ingleses, e historicamente eles têm uma sucessão de erros de como lidar com pragas. Então eles introduzem animais que não fazem isso, e daqui a pouco, obviamente, não tem predador ou doença natural e vira uma praga. Eles se reproduzem loucamente. E historicamente a Austrália tem hoje um problema com gato, população de gato que realmente ataca a população de animais selvagens. Esse artigo, ele é australiano. O quanto que essa cultura influenciou nesse artigo, eu não vou ser leviana, não de forma direta que isso possa ter influenciado, mas a gente nunca consegue tirar o indivíduo da cultura dele. Então isso é outro aspecto que a gente precisa levar em consideração. O problema dos gatos, da população felina, de rua principalmente, na população selvagem, de animais selvagens na Austrália. Isso é sério e é real. Tá? Então aí a gente está vendo o ciclo, tem um gatinho amarelo ali, então o toxoplasma passa por essa transformação, ele se aloja também em outros tecidos do gato, músculos, sistema nervoso, e ele mas ele é eliminado pelas fezes. Quando que ele é eliminado pelas fezes? Como via de regra, as infecções elas acontecem. Então tem um período em que aquele parasita se reproduz muito. Então o gato que ele acabou de ser contaminado, ele entre 2 a 3 semanas ele vai eliminar o Toxoplasma gondii pelas fezes. Acabou esse período, ele não é mais uma fonte de propagação do Toxoplasma gondii. Outro aspecto também importante para quem tem gato esses oócitos, né, os ovinhos que ficam nas fezes, eles
levam cerca de 24 horas para começarem a ser infectantes. Ou seja, você tem uma caixa de areia do seu gato, você tem um dia para limpar. Nesse período de um dia, depois que o seu animalzinho fez as necessidades ali, ainda assim não constitui, não é um risco de zoonose, certo? Não vai contaminar você. E aí é óbvio, como qualquer indivíduo que esteja com a imunidade mais comprometida, ou por uma doença imunodepressora, ou na gravidez, né, a mulher, o organismo dela, o sistema imunológico está mais fragilizado, porque o organismo está sobrecarregado, e vários patógenos, né, vários parasitas, eles podem passar pela placenta. Então, é recomendado que essas pessoas, para absolutamente qualquer coisa, elas sejam precavidas. Então, elas não fiquem se expondo sem o menor critério. Por exemplo, grávidas, é recomendado que elas não comam sushi, porque sushi, ele é alimento cru, essencialmente carne ali. E não tem como você garantir, por melhor que seja o restaurante, não tem como você garantir 100%, ter 100% de certeza que essa carne não é idônea, não está contaminada. Então, para não correr o risco, grávida não pode comer sushi. E isso, obviamente, significa que ela não pode comer carne crua, os alimentos têm que ser muito bem lavados, nada de novo sob o sol, certo? Higiene básica. Para as pessoas que não têm condições, que são pobres de fato, aí é saneamento básico. Porque aquela máxima, né, de nós é pobre, mas nós é limpinho, muita gente que não tem saneamento básico, ainda assim essas pessoas são bastante higiênicas. Mas contaminação também depende da carga que tem ali de parasita. Então não adianta nada você ser super limpo em casa, sendo que a água que está chegando para você é basicamente água de esgoto, água de chuva que não é tratada, tá? E aí vai passar pelo sistema digestório, ele vai eliminar de 2 a 3 semanas, não pode ficar mais de um dia as fezes ali, porque aí sim vai ser contaminante. Quem tem problema de saúde não fica responsável pela limpeza da caixa do gato, é simples assim. Não tem nenhum mistério nisso, eu não entendo qual que é a dificuldade de, por exemplo, obstetras entenderem isso. É simplesmente você ler sobre Toxoplasma gondii. Você não gosta de gato, você não é veterinário, massa. Você não precisa virar veterinário. Você só precisa estudar sobre o seu próprio ofício. Quais que são os riscos e como que se previne aquele paciente que está na sua frente de ter alguma complicação mais tarde. Outra questão também aí, para quem tem gato, para quem gosta das famosas saidinhas, a gente sabe, tem um problema muito grande de preconceito contra gato. Eu vou falar sobre isso quando eu terminar essa fala e a gente vai entender de onde que vem esse preconceito contra gato. Então, se você gosta do seu animal de estimação, não deixe ele sair sozinho. Eu, comportamentalista, sou super a favor, eu digo para as pessoas, desde muito novinho, ensine o seu gato a andar na coleira e vá passear com ele. Não existe problema nenhum na coleira. Agora, ele sair sozinho, ele vai brigar, ele vai voltar machucado, vai ser mais uma conta de veterinário que você vai ter que arcar do nada. Aí depois você diz que veterinário é caro, não tivesse deixado o seu gato solto, não estaria tendo esse tipo de todos os problemas de doenças entre gatos, esses problemas que a gente está falando agora de zoonose, tudo isso só porque você acha que o seu gato pode ir lá para fora, sozinho. Aí você pensa, mas é o jeito do gato. Tá, mas se você gosta do seu gato, você quer mesmo que ele seja usado em ritual, não tem nada a ver com religião, tem a ver com cabeça errada das pessoas, uma necessidade que os humanos têm de transferir as suas qualidades para animais. Então, até quando a gente vai falar que uma pessoa é porca, ela usa um animal. Sendo que, na verdade, porco não é porco. Isso aí a gente pode falar depois sobre o comportamento natural dos porcos. Quando eles não têm nenhuma opção, nenhum espaço, quando você vive num cativeiro,
você vai fazer suas necessidades no lugar onde você dorme. E aí não é porque você é porco, não é porque você é sujo, é simplesmente porque, assim como nos porcos, não deram opção para eles. E aí, quando esse animal, você deixa ele sair e ele se expõe a todos esses riscos, ele obviamente que além disso, ele vai fazer o comportamento natural dele, que é caçar. E aí ele se contamina. Porque o Toxoplasma gondii, ele vive na musculatura de mamíferos. E também aves, né? Então, quando ele come rato, quando ele come passarinho contaminado, né? Ele vai se contaminar. E aí vai dar todo esse problema que poderia ser evitado com tela, certo? E sair com gato só se for na caixinha ou na coleira, certo? O problema, de novo, da Toxoplasma gondii, desses possíveis transtornos que o gato vai causar, de novo, não é um problema do gato, é um problema de como que as pessoas pensam no gato e como que elas cuidam do gato, de uma maneira errada. E aí a gente, como eu tinha falado para vocês, a gente vai falar agora sobre por que gato sofre tanto preconceito. Foi bem legal recentemente que saiu um artigo mostrando por A mais B que a peste bubônica, ela foi causada por pulga de gente. O que aconteceu? No começo da peste bubônica, né, ninguém sabia o que estava acontecendo. Enfim, na verdade, acho que durante a pandemia, ninguém descobriu de fato o que aconteceu. Mas acreditava-se muito em um castigo divino, e aí os gatos eles seriam um ser que atravessava os portais do outro mundo. Então, o gato, ele acabou sendo relacionado a, bom, se ele está vindo, né, do outro mundo e trazendo essa doença, ele é o demônio. Então, o gato precisa ser exterminado, porque ele é um demônio. E aí, o problema da peste, né, que é um parasita que é transmitido pela pulga. E aí, pulga é sujeira. Não tem o que falar. Se você tem pulga, é uma questão de sujeira do ambiente onde você mora. De novo, isso a gente está falando de pessoas que têm acesso, tá? Pessoas realmente pobres, em situação de miséria. Essas pessoas a gente tem que pensar que o problema não é só dela. Existe todo um contexto, inclusive político, público, que interfere nisso. E que precisa ser mudado. E esses gatinhos, então as pessoas eram porcas, elas cagavam literalmente na rua, na Europa, e isso acabou com essa sujeira aumentando a proliferação de pulga. Um detalhe importante sobre pulga e carrapato, eles são espécies específicos. Então é muito difícil você ser infestado por uma pulga ou um carrapato de uma outra espécie, que seja de cavalo, de cachorro, não vai contaminar você. Só quando existe a situação, por exemplo, quem mora no campo sabe disso, tinha lá o estábulo, tinham animais, e aí os animais foram retirados e ficou fechado ali, escuro, ambiente controlado. Isso é ótimo para pulga e carrapato, para eles se desenvolverem. E alguém, depois de um tempo, resolveu entrar lá. E aí, aqueles bichos ali, eles estão sedentos por sangue e eles vão procurar qualquer fonte de sangue. E aí eles vêm para você. Mas logo depois, você andando, indo para outro lugar, eles tendo se alimentado, eles vão procurar o hospedeiro deles. Então, se é de cavalo, eles vão procurar cavalo, se é cachorro, eles vão procurar cachorro. Então, não faz sentido, por mais que ele contamine você, que ele venha pegar o seu sangue, vai ser muito rápido, porque não é fácil, não faz parte da biologia dele o seu sangue. Então, se tivesse tido uma praga de pulga, de gato ou rato, ela teria sido curta.
ela teria durado alguns poucos meses, e não cerca de 2 anos, né, que foi a peste bubônica. E, além desse conhecimento da biologia das pulgas, recentemente saiu um artigo mostrando que, de fato, a peste bubônica foi causada por pulgas que, né, quem estava passando o parasita era pulga de gente. Mas aí o que aconteceu? Isso, de novo, né, deveria ser resolvido com higiene, sanidade básica, enfim. Eles acreditavam que era o gato quando começou, eles resolveram matar todos os gatos, o máximo possível de gato. Com isso, a população de rato explodiu e rato na cidade vive nas nossas sujeiras. Então ele acabava facilitando esse transporte de sujeira para tudo que era canto. Então nem gato nem rato eram o problema. O problema era a sujeira humana. Certo? E aí, desde então, ficou essa ideia, esse ideal que gato é demoníaco. Faz-se rituais ou nem precisa ser ritual. A gente é ensinado com cantigas, por exemplo, de atirei o pau no gato. Não vou entrar no mérito da cantiga aqui, mas existe toda uma cultura em que os meninos vão crescendo, aí eles precisam aprender a atirar, não sei para quê, porque a gente não vive mais na floresta, ninguém precisa mais aprender a atirar. Um indígena sim, mas a gente da cidade, não entendo para quê, mas menino, para virar homem, precisa aprender a atirar, e aí ele vai atirar em passarinho, vai atirar em gato, eles adoram torturar gato. E aí a gente está transferindo um problema que é nosso, uma dificuldade que é nossa de entender as nossas emoções e as nossas relações, a gente está transferindo para os animais e o gato sofre bastante com isso. Então, se você gosta do seu gato, não exponha o seu gato a essas coisas, porque elas vão acontecer, tá? E voltando ao Toxoplasma gondii, como eu falei para vocês, né? Ele está na musculatura de vários animais. Por isso que esses alimentos, eles precisam ser idôneos e eles precisam ser muito bem cozidos, porque o calor, esse sim, vai eliminar os oócitos, os ovinhos do Toxoplasma gondii. E aí você não vai ser contaminado. Não coma carne crua, não beba água da torneira, lave os seus alimentos, porque às vezes um sistema mal manejado de agricultura, pode-se usar uma água para irrigar lá o alface, por exemplo, e essa água está contaminada, e aí você vai comer o alface sujo e você vai se contaminar, certo? Então, higiene. É assim que a gente evita Toxoplasma gondii. Certo? Outro tema que a gente precisa falar é relação espúria. O que diacho é esse nome esquisito? Relação espúria, como vocês estão vendo aí, ou também correlação, né, associação, que foi o que o artigo tentou fazer, é simplesmente a relação estatística existente entre duas variáveis, mas que simplesmente é uma coincidência. Olha só, coincidências existem? Coincidências existem. Que nem quando eu postei o Stories. Você sabia que todo mundo que morreu de câncer tomava água? Olha, será que se eu parar de tomar água, eu não desenvolvo câncer? Pois é, pode parecer absurdo, mas é isso, assim, coincidências existem, não existe a menor causa, é simplesmente coincidência. E na hora que você começa a examinar isso, você pode achar relação sobre absolutamente tudo. Tem essa relação aqui, né, de casos de sarampo com taxa de casamento nos Estados Unidos. Gente, o que diacho tem a ver? Assim, quanto mais sarampo, mais casamento. Eu preciso de alguém para coçar as minhas costas enquanto eu coço as costas do outro. Então, eu tô com sarampo, eu tenho que casar para alguém coçar as minhas costas.
Não faz o menor sentido e não é verdade. E tem exemplos clássicos que a gente usa na academia e que são hilários. Os melhores são os de cinema. Então tem esse daí, que é o número de pessoas que morrem afogadas com as vezes que o Nicolas Cage aparece em filme. Então, assim, se você não foi ver o filme do Nicolas Cage, talvez é porque você estava se afogando. Não faz o menor sentido, gente. Aceita. Existem coisas que são simplesmente coincidência. Não tem a menor, muito menos causa e consequência, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com certas pesquisas que sabe-se lá por que estão sendo feitas e que, na verdade, estão induzindo a uma correlação que não existe. De novo, né, como eu tinha falado, a relação entre o contexto, a localidade, a cultura, não tem como você isentar, isso é um viés. O quanto que isso impacta, o quanto que isso é consciente, aí a gente não vai entrar nesse mérito porque não tem informações, isso não importa pra gente agora, tá? Mas a matéria é de Queensland, que é uma região lá da Austrália, né? E na própria matéria diz que não é conclusiva. Os artigos, lembra que eu falei para vocês que vai filtrando, aí chegou em 17 artigos que se encaixaram na pergunta da pesquisa deles. Ótimo, até aí tá tudo certo. Mas eles mesmos sabem, na matéria e no artigo, aparece que é de baixa qualidade. E não foi conclusivo. Então, para que esse artigo, então, para que esse título na matéria e no artigo científico, sabe? Então, é complicado às vezes defender uma galera que, né, os meus coleguinhas de área, fica complicado, tá? Como eu tinha falado para vocês, o desserviço que o artigo e a matéria fizeram, eu super entendo, chamativo, porque eles precisam ganhar dinheiro, ótimo, mas então que a matéria sirva para alguma coisa, que seja útil. E aí não essa matéria que é eticamente um tanto quanto questionável. Porque aí eles mesmos na matéria falam que é um problema de ingestão de carne crua, por exemplo, assim como a água não tratada. E fica nisso, é uma superficialidade. O que eu faço com essa informação? Diga para as pessoas que elas não podem comer carne crua. Explique o que o gato tem a ver nessa história inteira. O que um dono de gato deve fazer, o que as políticas públicas relacionadas a saneamento básico, a zoonose, devem fazer. Não precisa mais que uma linha, mais que um parágrafo para explicar isso, mas não explicaram. E aí, como eu tinha falado para vocês, a gente vai ver a questão da relação geográfica. Eles assumem que eles não fizeram nenhuma relação geográfica. Lembra que eu falei para vocês? Eu perguntei para vocês, coloca aqui embaixo o que Toxoplasma gondii e gato e saneamento básico e zoonose. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Como é que você coloca junto, numa mesma pesquisa, artigos que Canadá, Etiópia, Egito, Finlândia, Líbano, Arábia Saudita, Tunísia, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos. Oi? Você está mesmo querendo dizer que não é importante um problema de saúde público que é causado por problema de saneamento básico? Aí você coloca Canadá e Etiópia juntos? São realidades completamente diferentes. No Canadá, se eu não estiver enganada, pelo menos por questão de parasitas, você pode tomar qualquer água. Não tem problema nenhum. Na Etiópia, você não pode tomar água da pia. No país onde eu moro, você pode tomar água da pia. Aqui no Brasil, não pode tomar água da pia. Como é que isso não faz diferença? E eles ainda falam que os estudos que foram feitos, eles acham correlação entre gato e esquizofrenia, mas quando eles separam os fatores demográficos, dinheiro, saneamento básico, educação, informação, não vê mais correlação. O gato e a esquizofrenia não são mais associados. Ora, quem diria, hein? Descobriram a roda, inventaram a roda.
O problema do artigo é ter desconsiderado a própria biologia do Toxoplasma gondii, já que é isso mesmo, eles tendo feito uma revisão de literatura bastante superficial, mas esse seria o fator, Toxoplasma gondii, e não o gato. Mas mesmo assim, eles desconsideram a própria, não é nem só desconsiderar o comportamento felino, é desconsiderar a própria biologia do que possivelmente pode causar a esquizofrenia, o gatilho, né, que pode levar a gatilhos, a crises esquizofrênicas, pela infestação de Toxoplasma gondii. Então, eles colocaram juntos pessoas que têm gato, mesmo que o gato more só em casa, gatos que têm acesso ao quintal, à terra, e o Toxoplasma gondii fica na terra, e gatos que podem caçar roedores. Esses gatos que moram em apartamento, que não têm acesso à rua, é zero possibilidade, e que, obviamente, o dono também, o responsável, fornece água de qualidade e alimento de qualidade, é zero chance desse animal ter Toxoplasma gondii. Aí você coloca no mesmo grupo animais que não só têm acesso ao solo, como também caçam roedores. Não dá, gente, não dá. Aí, né, e também o próprio artigo, como eu tinha falado, cita mesmo que um outro artigo, que a gente vai falar sobre esse artigo, esse sim um artigo decente, que vale a pena ser lido, ser estudado, que eles consideraram aspectos como consumo de álcool, se fuma, se não fuma, questões sociais, como por exemplo o que eu tinha falado para você, né? É possível, muito sim, fazendo uma elucubração, que uma pessoa que deflagrou, que teve a sua primeira crise aí com 20, 25 anos, ela já tem um histórico anterior de comportamento esquisito, antissocial, e aí se ela quiser ter um animal, ela vai preferir um animal que ajude ela nesse isolamento, e aí um gato vai ser muito mais provável do que um cachorro que, por bem ou por mal, acaba obrigando a gente a ser mais sociável, porque tem que levar para andar, tem que, enfim, fazer uma série de atividades que donos responsáveis por cachorros gostam mais de fazer. Então, o status de casamento, né, se já foi casado, as relações, isso também é uma questão importante, que isso acende um alerta vermelho, né, a pessoa, dependendo do tipo de relações que ela tem, já indica que talvez ela já tivesse um problema antes mesmo da primeira crise. Beber água, né, de onde que é a água, se é uma água limpa, se é água de chuva, de esgoto não tratada, que não tem saneamento básico. Esse artigo, sim, é um artigo que vale a pena ser lido. E eles citam aí os artigos, né, que eles usaram, que eles selecionaram, e eu tive a preocupação de olhar quais eram esses artigos, e foi quando eu achei esse artigo que, sim, que fala corretamente, aborda corretamente o tema. Então você vê que até no título eles são muito mais responsáveis e não um clickbait que é extremamente irresponsável, porque lida com vidas, não só dos gatos, mas das pessoas que têm gato. Uma pessoa que não tem muita informação e que ela acabou de ficar grávida, o obstetra fala que o gato ele tem que abandonar, a pessoa acaba abandonando e é um sofrimento. Gente, olha, é muita irresponsabilidade generalizada. Então, os artigos, eles falam, né? Eles não falam de gato e esquizofrenia, eles falam de Toxoplasma gondii, são em revistas bastante conceituadas, e aí eles relacionam com o passado, né? Infância, adolescência, não com a esquizofrenia em si, ter ou não esquizofrenia, mas talvez com a severidade, como eu tinha falado para vocês. Os quadros são mais severos, precisa de medicamento, precisa de mais medicamento, como alguns relatam aqui, tá? E inclusive um deles, no próprio título, não tem evidência da associação, tá? E foram esses artigos que eles usaram para dizer que fazer esse título, né? E que o problema é o gato. Que esse artigo, se vocês tiverem interesse, coloca aqui no comentário que eu mando para vocês, se você não tiver acesso. Esse sim vale a pena
ser lido, porque aí você entende como que é feito um artigo. Você está falando de esquizofrenia, você precisa explicar o que é esquizofrenia. Você está falando de Toxoplasma gondii, você precisa explicar o que é Toxoplasma gondii. Você está falando que talvez o gato tenha algum papel aí, sim, porque o gato tem um papel na biologia da Toxoplasma gondii, mas ele não causa esquizofrenia. Simples assim. E nesse estudo também, como eu tinha comentado, eles falam, inclusive, dessa questão demográfica que é extremamente importante. Se a gente está falando de um patógeno que é por saneamento básico, como que você não considera isso? Isso é irresponsável, entendeu? Então eles falam que quando analisa a França e a Irlanda é uma coisa, quando analisa a Etiópia, que infelizmente padece, sofre muito com problema de saneamento básico, é outra coisa. Você vai achar outros resultados. E que não tem nada a ver com gato. Até ela é um país que gosta muito de gato. Então, seria exatamente o contrário, não? Porque se eles gostam muito de gato, então seria maior? Não, não é verdade isso. É saneamento básico que é melhor na França. É uma cultura de carne de qualidade. Por mais que ela não seja esturricando, que ela possa ser mal cozida, mas todo um sistema alimentar garante a qualidade daquele alimento e aí ele pode ser comido sem a pessoa adoecer. É isso, gente. Eu espero que eu não tenha perdido muito o controle, que eu não tenha parecido muito irritada, mas é porque tem coisas que irritam profundamente. Então, assim, é de uma irresponsabilidade, um problema sério que a gente tem em relação aos felinos e que, lembra que eu falei para vocês da Idade Média? Então, assim, você pode não gostar de gato, você pode não ter gato. Então, a sua preocupação não seria o gato em si. Mas, ora, a gente já tem N exemplos. Olha o clima como que tá. Não adianta a gente querer magicamente resolver uma coisa e não pensar que aquilo vai afetar todo o ecossistema. Então, eu não gosto de gato, vamos acabar com todos os gatos. E aí, o que faz com os ratos que vão ficar livres enfim, vão entrar na sua casa? Sabe, são suposições assim que, obviamente, que hoje não fazem tanto sentido na realidade brasileira, mas em outros países mais pobres ainda faz sentido sim. Mas você pensar que a gente tem exemplos históricos que mostram pra gente que não dá para ficar mexendo, demonizando o macaco, o gato, mesmo que você não goste desses animais. Não é uma questão de você gostar, é uma questão, inclusive, de egoísmo saudável. De você ter um ambiente equilibrado e saudável e cobrar das autoridades saneamento básico. Você, o conhecimento que você tem, colocar em prática e não ficar ingerindo qualquer coisa sem saber a procedência. Só porque tá barato. Mas a conta do médico depois vai ficar bem cara. Então, são essas questões que deveriam ter sido abordadas e não simplesmente piorar um estigma em relação ao gato que não faz nenhum sentido especificamente nesse caso, tá? Eu tô muito quente, como eu falei para vocês, eu estou de férias, eu arrumei qualquer jeito para fazer esse vídeo, eu estou derretendo e agora eu vou, sei lá, sair e pelo menos aproveitar o sol e não só o calor, né? Se você gostou desse conteúdo, esse projeto é independente, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Vamos favorecer porque a gente precisa de informação de qualidade e sem ser uma coisa muito chata, muito pesada, enfim. Como eu falei, agora eu não estou fazendo doutorado, eu estou de férias, né? A cientista também precisa de férias, o estudante merece férias. O estudante não tem um minuto de paz, mas eu parei aqui e vim fazer, mas acabou atrasando, né? Era para ter saído na sexta, mas enfim, tem que gravar, tem que fazer roteiro, tem que achar os artigos, tem que ser responsável, tem que ler antes de falar. E tem o YouTube que demora para subir, o YouTube ajuda a gente aí. Então, para não perder o conteúdo, como eu não sei quando que eu vou postar, sempre ativa as notificações para aí você ficar sabendo quando que sair um novo vídeo, tá bom? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo, que com as notificações você vai saber.
Obrigada por assistir. Tchau, tchau.